Bem-vindas ao video podcast Encontros do Camino. Hoje com nossa primeira convidada, a senhora Maria Helena Valio, fundadora de Woman Invest. Gostaria que te apresentes antes de entrar em nosso tema de hoje. Claro. Maria Laura, muito obrigada pelo convite. Então, como você falou, me chamo Maria Helena Valio, tenho 59 anos, minha vida toda trabalhei no mercado financeiro, desde os 21 anos, quando eu fui morar fora. Morei 5 anos entre idas e vindas fora do Brasil, sempre trabalhando em instituições financeiras. Então, morei em Nova York, morei em Londres, sempre acompanhei o desenvolvimento do Brasil em relação ao mercado financeiro. A gente, 30, 40 anos atrás, ainda estava numa situação de devedor. Enfim, cresci, aprendi e 5 anos atrás, quase que exatamente, dia 29 de março, o Women Invest completa 5 anos. Uau. E apareceu a oportunidade de montar o Women Invest, que é simplesmente um trabalho de unir as mulheres que não são do mercado financeiro, mas que precisam aprender sobre investimento, não para virar profissional, não para ir lá e cuidar da própria carteira, mas entender quais os profissionais, que tipo de profissional você precisa de ajuda, quais são seus objetivos, que a gente vai conversar muito sobre isso. Então, fazer esta aproximação da profissional de várias áreas, advogada, médica, artista plástica, enfermeira, enfim, com o mercado financeiro. E logo que eu comecei com isso, o mercado financeiro nos recebeu muito bem. Muito bem. Então, a gente fez um cronograma e, aos poucos, eu também fui aprendendo que eu tinha que ser uma tradutora para essas mulheres, porque a gente sabe que em toda profissão, cada um tem o seu jargão, né? Então, eu consegui fazer essa interpretação. Tenho um filho maravilhoso de 22 anos de idade, Rafael, sou divorciada e é isso. E eu falei outro dia, tenho uma mãe e tive uma avó muito fortes que me ajudaram muito na minha formação. Eu gostaria muito, Maria Helena, colocar hoje neste videocast a relação entre a mochila emocional, a culpa que muitas vezes sente a mulher de colocar limites, principalmente a los filhos, e talvez no final da vida dos pais, no cuidado dos pais, para poder projetar seu patrimônio até o final. Em geral, a mulher pensa no curto e mediano prazo, não consegue pensar em 20 anos para frente ou 30 anos. Mas, por outro lado, desde o lado da saúde, sabemos cada vez mais que com uma boa prevenção vamos a ter mais anos de vida. Só que para ter qualidade de vida, há que ter qualidade financeira. E isso é uma coisa que não tem que incomodar nem fazer. Às vezes as mulheres dizem, ai, pero eu não quero falar do dinheiro, do patrimônio. Não, tem que falar sim. Justamente para estar o melhor estruturada e não depender a futuro, por exemplo, dos filhos. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu sempre explico um pouco o caminho dessa mulher de 45, 50 anos, porque o filho sempre entra na história, mas tem também esta mulher profissional de outras áreas que construiu um patrimônio e que até 35, 40 anos a vida parece muito fácil, né? Só que depois a gente vai encontrando problemas de saúde, a gente vai aumentando responsabilidades. E o que acontece, eu sempre falei pro Rafa isso, de uma maneira geral, mas assim, esta é uma visão minha e de muita gente, né? Você tem que colocar máscara, é a história do avião. Totalmente de acordo. Tá? Você tem que colocar, então você tem que cuidar de você, para você estar bem, emocionalmente, financeiramente e tudo mais, você tem que estar bem. Então, a gente cuidar da nossa saúde e do nosso dinheiro, você tá conseguindo pensar em cuidar dos seus pais, se precisar, você tá conseguindo cuidar dos seus filhos e ter uma vida tranquila, conseguir viajar, fazer um montão de coisa para ter uma vida boa. Lógico que a gente vem de uma mentalidade de que quem manda mais são os filhos e não a gente, né? Então a gente acaba... Eu agregaria que também era a tirania do marido, principalmente uma geração mais 50, 55. Sim, essa é uma relação da mulher com o marido, mas mesmo mas assim... Mas também com o patrimônio familiar. Sim, sem dúvida. Mas eu tô falando só em relação a... Eu quero abrir mão de tudo pelo meu filho. E realmente ter filho é maravilhoso, mas a gente tem que entender que o abrir mão de tudo e até o toda hora falar sim faz mal para os nossos filhos. Totalmente de acordo, porque eu acho que
o no es extremadamente constructivo. Exatamente. Y además, si nós queremos que eles evoluam profesionalmente, financieramente, en algún momento eles tienen que volar con sus propias asas. E a gente já se preocupou em dar uma boa escola, uma boa universidade, talvez hasta um posgrado ou um MBA. Agora é com eles. Então, eu falei isso porque você falou da mochila emocional, né? Sim. Então a gente vai tendo essas preocupações, essas sensações de que será que eu fiz certo, fiz não. Só que daí, para que a gente tem filho? Depois eu falo do marido, mas eu gosto de falar do filho. Para eles voarem, para eles irem embora. E a hora que eles vão embora, em vez de a gente ficar com aquela sensação do ninho vazio, a gente tem que ficar com uma sensação de tarefa bem feita. Fiz um trabalho muito bem feito. Quando me toca palestrar sobre o ninho vazio, eu falo isso. Em vez de ficar com a dor de que ele está indo, por que não colocar pontes como para manter o contato, a comunicação? Mas de uma maneira diferente. Não, e da mesma altura. Exatamente. Porque se você sigue vendo a seu filho pequeno e você, adulta autoritária, a distância é enorme. Você tem que entender que os anos passaram para você, também para ele, e que hoje são dois adultos. Então, e daí, Maria Laura, você só vai conseguir olhar para isso com uma certa maturidade se você estiver bem financeiramente. Porque daí você fala, missão cumprida, agora eu vou empreender, eu vou cuidar da minha vida, sabes algo? sabe? Eu acho também, Maria Helena, que hay uma coisa muito importante que é, você sabe que a menopausa trae toda uma turbulência hormonal e emocional en esta mulher, ¿sí? Y una nueva relación con el cuerpo, porque hay toda una transición endocrinológica, ginecológica y la relación del cuerpo con la imagen no espelho. Entonces eu acho que se essa mulher não trabalha a sua autoestima e entende no momento em que ela está vivendo, não pretendendo estar, eu sempre dou um exemplo que o público se ríe, não? A mulher guarda a calça jeans Levi's 501 de quando tinha 25 anos e trata de colocársela a los 55. Impossível, lógicamente se vai frustrar, mas ela tem que entender todo o processo evolutivo dela, valorizar sua experiência de vida e dizer, ok, tenho 50, 45, 52, o que for, estou na maturidade, tá, esta é a foto do momento, esta é a autoestima que eu tenho que ter por todo lo construído. Y lógicamente, si tengo una estabilidad económica, mi autoestima va a estar muito melhor para pensar em empreender, fazer uma nova carreira, encarar um terceiro setor. E se você não tiver com a autoestima em ordem, vai se trata. Exatamente. Lógico. E para isso precisa de dinheiro. Então, para qualquer sempre coisa, precisa de dinheiro. Sempre precisa de porque dinheiro. Porque até então, para essa imagem no espelho, até para odontologista, boca, dente, olvídate de cirurgia plástica, cosas de saúde, ela precisa ter autonomia. Não tem como não deprimir-se se não consegue pagar suas contas. Uma coisa está vinculada com a outra. Totalmente, totalmente. E por outro lado, dentro dessa mochila ou mochila emocional, também ela entender que ha chegado um ponto da vida que ela pode escolher qué es lo que le pertenece y lo que ya no le pertenece. Y qué es esencial para su vida y ya no es esencial. Entonces muchas veces llega con la mochila estorada, costuras estoradas, zipper estorado, y tal vez lo que tienen que hacer es tener a coragem de sentarse, abrir o zipper y avaliar si sinceramente lo que tiene dentro de la mochila es lo que ella até puede cargar. Porque tal vez a esta altura no podamos cargar esa mochila. No solo físicamente, financieramente y emocionalmente. Entonces, aceptar la realidad allí, también de lo que uno puede y no puede, es fundamental, porque também se vai ver refletido nas finanças. Exatamente. O que a gente mais escuta é quanto que eu posso gastar por mês para conseguir viver até 90, 100 anos. Então, esta preocupação tem que existir. A gente brinca, já não posso mais comer isso aqui, passei da idade de comer isso aqui, porque você começa a olhar lá para frente. A mesma coisa para a parte financeira. E daí, já que você falou de marido, eu vou, além de marido, vou falar de marido, de irmão, de filho, de pai, né? Que a gente tem este conceito de que eles entendem mais de mercado financeiro, entendem mais de números. Já da figura masculina. A figura masculina.
E assim, lógico que como a gente tem um histórico de uma sociedade muito mais focada nisso, sim, é fato. Tive uma tia, faleceu faz tempo, que quando ela ficou viúva, ela não sabia assinar cheque, né? Então, é todo um processo de entendimento disso, né? ¿Puedo agregar algo? Pois não. Importantíssimo. La mulher quiere autonomía, mas não quer assumir as responsabilidades. Não, nós vamos chegar nisso, porque não existe autonomia Sem se responsabilidade. você não tiver responsabilidade. Isso daí não existe. Então, o que acontece? A figura masculina. Né, na figura masculina. Dizem também, daí eu não sei, mas se você perguntar, você é mais especialista neste assunto do que eu, a mente do homem é mais racional. Lógico que então, para números, para fazer cálculo e tudo mais, o homem vai acabar fazendo mais isso. Então, eu acho que tem uma combinação toda de a mulher se acomodar, o homem saber que no momento que ele cuida do dinheiro da mulher, ele tem o poder, né? E então eu acho que o que a gente tem que buscar das mulheres é exatamente esta conscientização. Isto é uma coisa muito importante. Não significa que eu vou ter que sentar numa mesa de operações e operar a bolsa o dia todo. Não, mas se você vai lá, se pesa, olha como é que tá a sua massa corporal, faz o seu check-up, colesterol e tudo mais, você tem que saber também como é que tá o seu dinheiro. Você não pode falar, eu não quero saber. E tem outra coisa, você pode ter o melhor pai do mundo, infelizmente a gente pode perdê-los antes do que a gente imagina. E daí, de repente, se você não sabe nada sobre isso, você pode ter uma surpresa e ter que... Daí vem um montão de abutres, isso a gente já sabe, querendo te ajudar, querendo resolver. Daí você fala assim, meu Deus, quem eu vou confiar? De repente, principalmente quem tem mais dinheiro e tudo mais. Mas sabes uma coisa? Fíjate que pouco ela acredita na capacidade dela. Mas não é só uma questão de acreditar na capacidade. Se você não mexe nisso... Não, pero ela se pode dar a oportunidade de aprender, de instruir-se. Claro. ¿Por qué é o suceso de Woman Invest? Porque foi um grupo de mulheres que entendeu que a informação lhe vai permitir escolhas conscientes. Claro. Eu vou te dar um exemplo de que eu vejo bastante acontecer. A mulher se separa. Eu não estou entrando no mérito de o quanto é meu, o quanto é dele. Eu quero entrar no mérito da mulher saber calcular o quanto ela precisa nesta partilha para manter o seu, porque às vezes manter o seu padrão de vida, para fazer um montão de coisa, quer dizer, não adianta, não, então tá bom, eu vou ficar com X, e daí você começa a falar, opa, mas se eu ficar com X, eu vou investir aqui, não dá mais para eu ter esse carro, porque esse carro custa muito caro. Então você precisa, até nestes momentos, você precisa de um assessoramento, e você precisa entender quais são os problemas que você tem que abordar. Eu sempre dou o exemplo de quando eu fiquei doente. Quer dizer, você tem que entender o que cada médico faz, cada especialidade. A mesma coisa na parte financeira. Onde eu estou com o meu dinheiro, que risco eu estou tomando, quem sou eu em relação ao meu dinheiro, qual que é o meu perfil, eu sou boa para risco, eu aceito volatilidade, não, eu sou conservadora. Você tem que entender em que momento estão meus filhos, eu tenho que cuidar dos meus filhos, ainda tenho que pagar a escola, o que eu quero fazer, eu quero que meus filhos... Você não pode jogar simplesmente este planejamento só nos homens, isto é dos dois. E sabes algo? Eu sempre falo, el jogar no outro não é que escolheu o outro. Você escolheu jogar no outro. Exatamente. É uma escolha. Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que tem aquela coisa, é muito chato lidar com dinheiro, né? Então é muito mais fácil viver de mesada. Se você tem aquela mesada... Mas tem um teto. Não, lógico, eu tô brincando. Assim, se você não tem que se preocupar com o dinheiro nunca, puxa, que delícia. Só que não é assim. Você tem que se preocupar com o legado. A mulher se preocupa muito com isso. Muito. Como é que vai ser o futuro dos filhos. Se você tem uma herança importante, además, como que você vai fazer? Outro fator importantíssimo no Brasil, Maria Helena, o 75% das empresas são familiares. Você lo debe saber melhor que eu. Exatamente. Perfeito.
como prepararam a linha sucessória? O que vai acontecer o dia que talvez o patriarca não esteja? Então, existem empresas que fazem muito, até no congresso a gente teve uma pessoa falando só sobre isso. Então, isso aqui é a gestão da empresa, tá? Mas vamos olhar para o outro lado. O que é ser rico? O que você faz com o teu filho se você tem um patrimônio muito grande quando ele tem 17 anos? Nós falamos isso no summit da geração Z o ano passado. Exatamente. Você dá um cartão de crédito ilimitado? Não. Você dá, porque não adianta você dar uma mesada de R$200 e pagar a conta do cabeleireiro de R$1.500. Quer dizer, então, você conta para o teu filho qual que é o tamanho do patrimônio? Você não conta. Como? E cada não é família tema não de tem... contar ou não. Também é um tema de educarlo e prepararlo para que ele sepa no momento que talvez chegue a heredar ou precise administrar. Mas é isso que eu estou falando, Maria Laura. Você traz já para esta discussão o tema do patrimônio. E vou falar mais uma coisa. E preparar as meninas. Isso é fundamental. Porque a gente daí, se a gente não fizer isso, a gente vai dar seguimento a uma cultura um pouco mais machista. Espera aí. Para as mulheres que vão estar escutando da maturidade, que estão no caminho do encontro, vejam que importante a instrução de vocês, a preocupação de vocês, para também passar para a geração que vem. Porque se você em algum momento se ha sentido que você não foi incluída no momento do planejamento patrimonial, que seu marido muitas vezes não explica tudo, porque está com um preconceito de que você não entende e você também, eu não entendo, veja você. Você está abrindo um antecedente para suas filhas. Exatamente. Você está dando uma orientação ou um exemplo para as filhas que pode não ser muito positivo. Não, e además que não as prepara para o futuro. E daí não adianta, né, esta geração mais jovem começar a falar de inclusão no mercado financeiro, inclusão... No mercado financeiro, eu sei de gestoras que queriam só contratar menina e não apareceram meninas candidatas para estágio. Então, a gente precisa também, a gente tem a obrigação de educar bem as nossas filhas e os nossos filhos. Os nossos filhos, você só tem filho homem, eu também. Então, a gente tem obrigação de mostrar para que eles adultos Pero temos um compromisso. Como vão tratar as suas mulheres? Sim, por isso mesmo que eu falo, a gente Porque vai... isso é muito importante também. E se a gente ensina nossos filhos a nos respeitarem, eles vão respeitar todas as mulheres. E todas as mulheres, né, de uma maneira bacana. Agora, tem também a filha, e isso é uma preocupação que eu acho muito importante. Se você for olhar, eu vou fazer aqui uma propagandinha. O The Summit, este ano é dia 6 de abril. E a gente vê que tem muito mais jovem menino inscrito do que menina. Então, a gente... E por que não hacemos uma campanha hasta o Summit? A gente pode tentar fazer alguma coisa assim. E mais que nada, conscientizar. Porque, olha, vocês sabem a quantidade de seguidoras do Camino que ficaram viúvas na pandemia? E elas não estavam preparadas, Maria Helena. Pois eu sei. Não estavam preparadas. Várias. E, frente ao luto da pérdida do parceiro, sin la posibilidad de despedirse, con todo lo que fue ese momento, sentarse en un consejo de administración de una empresa y no saber de lo que le estaban falando. Exatamente. E que responsabilidade você como mãe tem no momento que se sienta no conselho e olha para trás e diz: que fiz de todos estes anos que eu não busquei ocupar meu lugar. E vou te falar mais uma coisa, né? É muito enriquecedor quando você chega lá nos seus 50 ou quase 60, como é o meu caso. Como eu cumpro, né? 60 esse ano também. A gente fala, puxa, eu construí alguma coisa, eu cuido do meu dinheiro. Então é o que eu falo, se você pode deixar o seu marido cuidar. Saiba o que está acontecendo, é só isso. Você pode fazer uma divisão de tarefas, onde você faz alguma coisa, o marido faz outra, mas você tem que entender o que está acontecendo. Por a confiança do casal. Ah, sim. Porque o homem, por isso eu trago sempre lo emocional em todo esto, ¿no? Quando a mulher le pergunta ao homem, o homem diz: opa, você não confia? Não é que não confie. É um tema de dividir as responsabilidades. E tem outra, né? Porque ponele que é uma época de recessão, ou de crise, ou de inflação, ou del dólar, o que foi. O homem tem que decidir tudo sozinho. É uma coisa que,
si él tiene una mujer de lado, que él se apoya en otras cosas, este también puede ser un espacio de parcería. Mas ela tem que ser, mas ela tem que mostrar também uma parte da responsabilidade nisso, Maria Helena. E a gente fica mais bonita, quando a gente quer participar mais, quando a gente quer fazer mais coisas, a gente fica mais... Não, e tem mais papo, e tem mais temas, estás na mesa, estás com teus filhos, não é essa coisa de que ai, minha mãe não sabe de nada, não está atualizada, não... Você sabe que muitos anos atrás eu fui fazer uma viagem com os meus primos e a minha prima foi com o namorado. Muitos anos, eu digo mais de 30 anos atrás. E ela tinha esse namorado, essa minha prima é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Ela é muito inteligente. E daí, na hora que chegou a conta lá pra gente fazer a divisão, ela pegou, começou a olhar, ele tirou da mão dela. Isso me marcou tanto. Tirou o papel da mão dela e falou assim: você não entende nada disso. Eu não tinha nada a ver com aquilo, mas assim, ele não sabia com quem ele estava falando, né? E ela aceitou. Então... Pero sabe por quê? Porque se não quero brigar. Deixa pra lá. Talvez não seja no momento do restaurante, mas depois você se tem que sentar e explicar para outro: olha, eu fiquei incomodada por isso. Primeiro que você não é desprezada assim na frente de outra pessoa, porque eu tava junto, ela não sabe o que ela tá falando. E a outra coisa, sim, eu sei, eu quero olhar. Então a gente precisa também, ter esta autoconfiança que volta para aquilo que você falou no comecinho. A gente tem que, para conseguir caminhar ao lado de alguém, a gente precisa estar muito forte, a gente precisa estar muito bem. E quanto mais o tempo passa, mais caro fica pra gente. Total. Plano de saúde é mais caro, tudo é mais caro. E não só isso, porque cada vez ficamos mais distantes no diálogo, na conversa. Olha, eu, para mais ou menos 2 semanas, hice levantamento de como a indústria da solidão está crescendo, porque as pessoas cada vez disfrutam da sua solitude, porque... Eu acho que você e eu somos pessoas que desfrutamos da solitude. Eu acho interessante esse termo, desfrutar a solidão. Porque a solidão, ela tem uma característica, ela tem uma conotação que parece uma coisa negativa. Nada que ver. E na verdade, não é. Na verdade, não é. É assim, é você estar feliz com você. É lógico, eu adoro sair, eu adoro... Para aproveitar para enriquecer-se você. Muitas vezes, quando você está de a dois, está tão focado na relação ou no outro, que não há espaço para um crescimento pessoal. E uma mulher que estuvo muitos anos casada, Maria Helena, que tuvo o rol de mãe, o rol de profissional, o que eu escuto de minha audiência é: foram tantos anos sem ter tempo para mim. Talvez nesse momento de solitude, solidão, como lo quieran chamar, é um momento de um tempo para uma. Claro. Que faz anos que você não tinha. Claro, sem dúvida. Não significa que você não pode estar com alguém, né? Mas são espaços diferentes a esta altura, Maria Helena. Hoje eu consigo entender mais aquela brincadeira do conceito de você casar com você mesma. Total. Né? Antes eu achava assim uma coisa, que isso? Agora eu entendo, e é como você falou, não significa que você tenha que estar sozinha sempre. Mas você estar muito feliz com você é a coisa da autoestima mesmo. E eu acho que você se coloca, seja viúva, seja divorciada, seja solteira, em uma relação, quando você tem sua estrutura econômica completamente diferente. Porque você tem voto. Queres dividir a conta, queres que paguemos a viagem juntos. Eu vejo dessa mulher que está esperando que o homem pague a conta uma submissão e te voy a llevar a um outro lugar. Muitas vezes, quando eu faço o conteúdo com as médicas columnistas, nós associamos muito a doença com a palavra não falada ou com o que o corpo foi acumulando. E que custo paga esta mulher que baixa a cabeça e aceita sua mesada, ou porque cree que não tem a capacidade de entender, tem medo de acercar-se e ver os números e ver seu patrimônio. A gente tem que entender, Outro dia eu estava num jantar e uma pessoa do meu lado falou assim: eu não quero nem saber. Eu cansei de trabalhar, meu marido faz isso e tal. E é o que a gente falou na pandemia: quantas mulheres ficaram sozinhas, ficaram viúvas? Então você tem que entender para isso tudo. A gente, se Deus quiser, vai viver lá 90, 100 anos e tem que viver bem, porque ficar 90 anos dentro de um quarto sem nada, e pior, né? Se você não tem dinheiro, não cuidou da sua saúde, daí você vai ficar jogada lá. Então, e é gostoso, é muito gostoso você ser a protagonista da sua vida. E poder escolher, gente. O poder de escolha é uma coisa
que las mujeres durante muchos años no tuvieron. Entonces, esta es una conquista, mas ahora hay que sostener las conquistas. E a estrutura financeira é um sostén importantíssimo. E a gente só vai fazer isso se entender o que está acontecendo. Se a gente entender o que a gente precisa e não se deixar levar por oportunidades de investimentos ou, vem aqui, tem um negócio super legal. Não é isso, a gente tem que entender patrimônio é como a saúde, você tem que cuidar, você tem que acompanhar, você não pode falar, eu não quero saber, né? E para os dois lados, antigamente havia gente que dizia, eu não vou fazer o check-up, quando já cheguei, já me vou morrer, não vou fazer nada. Agora, vai durar anos, e además le vas a dar um problema a teus filhos. Exatamente. Porque convengamos, gente, que é muito egoísta também, por parte dos pais, não olhar e depois ponerle a responsabilidade aos filhos. E vou te falar outra coisa, né? Como é que vocês falam lá? Ojo, né? Que assim, tanto pro lado de você ter dinheiro e não saber como cuidar, como pro lado do endividamento. Exato. Porque se você não encara isso, né? Se a gente fala em juros compostos, taxas de juros altas, elas funcionam para cima, para te ajudar, e funcionam para baixo. Óbvio, cartão de crédito, cheque especial, exatamente. Crédito, então a gente préstamo. precisa entender muito o que acontece. Então eu acho que... E uma coisa assim, eu acho que talvez você concorde, não? Que talvez não, eu sei que vas a concordar. Não há saúde emocional sem saúde física, sem saúde financeira, e sempre falo para a Organização Mundial da Saúde, sem saúde sexual e saúde social. Hoje estão todas interligadas. Sim, claro. Então, cada vez mais, na mesa, vamos a ter que sentar interdisciplinariamente a todas as partes que fazem a esta saúde como um todo. O sistema de saúde fez com que as coisas fossem muito segmentadas, Maria Helena. Você tinha especialista para dedo, para punho, para ombro, para joelho. Y muchas veces dejaban de ver al paciente o la paciente como un todo. Con la parte financiera pasa exactamente lo mismo. No es solo estar dentro de, voy a hablar, me disculpen los bancos, no banco y aplicar con todo, no tiene que haber alguien que vea más que esto, un macro. Claro. ¿Cuál es tu patrimonio líquido? ¿Cuáles son tus propiedades? O sea... porque às vezes ficam muito, Maria Helena, no atendimento do executivo no banco. Quais são seus gastos? Exato. E por outro lado, que projeção de vida você quer ter? Porque isso é longo prazo. E às vezes as mulheres somos muito imediato e curto. A gente, na experiência que a gente tem no Women Invest, a gente vê que as mulheres são, sim, mais preocupadas com as finanças do dia a dia, com o legado, daí o que vai deixar para os filhos, muito menos olhando para ela e muito mais olhando para os outros. Ou netos, não? Ou netos, então isso é uma coisa, né, bacana. Agora, o que você tem que pensar é que você... não é só o que você está olhando agora e o que você vai deixar para os seus filhos. Você tem que olhar para você e não deixar com que as pessoas até te tapeiem, sabe? Eu sou uma pessoa que eu já 20 vezes, estou exagerando, mas algumas vezes já fui tapeada no posto de gasolina. Porque, quer trocar o óleo, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Eu não sei do que se trata e deixo. Muitas vezes eu deixo, né? Ou às vezes eu deixo, porque eu sei que... Outro dia foi, você trocar óleo do freio, disse aquilo. Eu falei, que se dane, vamos melhor trocar tudo do que... né? Porque eu não tenho interesse em aprender sobre aquilo. Então, eu sempre falo que Mas o margem de erro é pequeno no posto de gasolina contra a finança. Eu posso viver sem carro. Eu posso andar só de Uber. Se eu fizer isso com o meu patrimônio, não pode. E tem muitas mulheres, uma coisa que eu aprendi também no Women Invest, que é muito legal, porque a minha vida toda, você pensar que eu sempre trabalhei no mercado financeiro, eu sempre convivi muito mais com homem do que com mulher. Então eu tenho aprendido muito com as mulheres do Women Invest, que ser frágil é ok.
Porque a gente está muito nessa toada de mulher tem que ser forte, mulher tem que ser guerreira, mulher tem que ser... E tem um montão de mulher que não é assim. Tem um montão de mulher... E tudo bem. Então a gente tem que ajudar, só que essas mulheres estão mais sujeitas, inclusive na parte financeira, né? Vulnerabilidade. A vulnerabilidade é diferente. Então, por isso que sempre você tem que entender o básico, o fundamental, e por isso que eu sou tão feliz com o Women Invest, porque a gente acaba trocando muito este tipo de informação e as mulheres vão se conscientizando mais sobre isso. Eu he tenido el privilegio de estar no primeiro Summit, que foi no Unique, en el 2022, y el segundo en el 2023. Y me tocó falar desde a parte emocional, autoconhecimento, outros aspectos. Mas o público venía con otra preparação. Você veía a evolução no público. Sim, claro. El tipo de posicionamento, el tipo de preguntas, la forma. É muito interessante, Maria Helena. E no próximo já vai saber outro tipo de mulher. A gente vê isso até com as mulheres que usam lá a consultoria, de ver em 3 anos as perguntas, né? Que são, você continua tendo os mesmos profissionais, mas as perguntas são diferentes. É muito bacana. Mas eu acho que hoje tem 2 coisas que não é que me preocupam, mas que eu tenho como foco no Women Invest. Que chamam a atenção, digamos. Não é assim, meio que um objetivo, não sei se ele é temporário, se ele é longo, mas uma é esta conscientização da mulher. Meninas, por favor, né? É entender que a gente tem que olhar para isso. E número, a partir do momento que você entende, ele funciona legal. Daí você pega o profissional que vai te ajudar. E outra que a gente está trabalhando muito bacana é explicar para o mercado financeiro quem são essas clientes. Porque o mercado financeiro, muita gente, também nunca a gente pode generalizar, e o mercado financeiro está sendo absolutamente super receptivo com o Women Invest. Permeável. Mas eu ainda vejo algumas pessoas que acham que atender bem a mulher é botar uma mulher para falar com ela. Mas e tá isso, a gente fez uma pesquisa, não sei se você me lembra. lembro. No segundo Summit, mais de 80% das mulheres pesquisadas não queríamos ler o mesmo, era indiferente. Tanto faz. Então, não é simplesmente você colocar uma mulher. É o contrário. Só para terminar, você não tem que se preocupar ainda quem você vai colocar deste lado da mesa. Você tem que entender quem é a sua cliente. E daí, para cada cliente, você vai ver que tipo de atendimento. Isso é uma discussão mundial, tá? Escucha, você sabe que a mim me tocou dar treinamento a instituições convidada de la mano tua después del primer summit y después do segundo. Cada vez que me pusieron a equipe de ejecutivos para trabalhar, nunca me pusieron un hombre. Pois é. Siempre son todas las mujeres, todo el staff es mujeres. Ok. Mas isso foi generando internamente la inquietud de dos homens que pasaban por la sala donde estábamos haciendo la inmersión. ¿Por qué no habíamos sido incluidos? ¿Por qué no nos convidaron? ¿Por qué eso vocês? Entonces esas mujeres también van a tener que convidar al hombre para que mutuamente atiendan a esta mujer. Esta cosa no puede ser discriminando, Maria Helena. Não é só de mulheres para mulheres. Não é separando. Não é aquela coisa que você vai fazer festa só de menino e festa só de menina. Não. É muito melhor fazer festa dos dois. Você aprende muito mais. Uma coisa que me sorprendió também, en los pocos casos que he tenido ejecutivos homens, eles agradeciam porque empezavam a entender melhor a sua mulher. Foi a primeira vez que eu assisti uma palestra sua e falei, tudo que você está falando, não adianta eu ver lá 30, 50 mulheres concordando com você, que é gostoso. Você tá se identifica. Assim, eu não tô louca, tô me identificando, que bacana, todo mundo passa por isso. Eu lembro uma vez que o Rafa tinha 15, 16 anos, eu fui almoçar com mães que eu não via há muito tempo, e daí quando elas começaram a contar que elas estavam passando pelas mesmas preocupações, aquilo foi, ai que delícia, sozinha. Não tô sozinha. Ok, mas como é uma coisa muito feminina, menopausa e tudo aquilo que você fala, os homens têm que entender. Eles têm que entender e respeitar. Não é uma bobagem. Não é... Se a pessoa porque fala le vai dar melhor qualidade de vida a eles. Exatamente. A eles.
Isso. Então, eu acho que é muito importante a gente incluir esses homens e o trabalho completo de falar com o mercado financeiro. Então, este apoio que o Women Invest recebe do mercado financeiro é fundamental, é muito bacana, porque eles estão olhando assim, Mas ok, a gente quer aprender sobre isso. poner outra pílula. Você precisou levar números e estadísticas para que eles vieran Maria Laura, cómo era ese mercado de investimento Maria persona Laura, física mujer y lo que significaba en números. sabe que sim e não. A ver, Sim, quero não. escutar. Estes números, até que eu comentei com você, Sim. que a gente viu, a gente começou a olhar para eles a partir de 21, tá? Sim. Eu comecei com o Women Invest em 2019. Para aclararle al público, son números de Ambima. Ambima B3, Explicar. então a gente tem aqui o total de investimentos no Brasil, que hoje, atualizado, eu acho que já passa de 5 trilhões. A gente tem o dinheiro que está em CPFs de mulheres, ou seja, não é nem se você tem uma conta de investimentos com o teu marido e ele é o titular, nem aparece o que está no número, então, o que está no CPF das mulheres. Então, a gente fala mais ou menos 1,1 trilhões de dinheiro em CPF feminino. E a coisa mais interessante é ¿Cómo que subió? Porque en 2022 era 814. né? E o que acontece também é que 76% deste montante é de mulheres acima de 45 Sim. anos. Isso é meio claro, né? Porque você herda, você conquista, a gente, graças a Deus, já tá não sei qual década depois da mulher ter começado a entrar mais para o mercado de trabalho, então a gente já tem muita empreendedorismo. executiva. Los números do empreendedorismo femenino son... Exatamente. Então, é meio claro que este valor esteja mais na mão. Então, 3/4 deste valor está na mão de mulheres. Mas esses números a gente começou a levantar porque ele não vem pronto da B3 e da Ambima. A gente tem que fazer um cruzamento, porque tanto a Ambima como a B3, uma dá o corte por gênero, outra dá o corte por idade. Então, a gente teve que trabalhar. A gente tem que cruzar estas informações para chegar neles. Mas até 2021 a gente não mexia. Foi quando a gente foi trabalhar no investimento do anjo que a gente falou, vamos começar a dimensionar este mercado. E tomamos um susto. Então, claro que para o Congresso a gente levou esses números. Mas os 2 primeiros anos de Women Invest, quem nos apoiou foi o mercado financeiro. A gente, 2019, que não tinha pandemia, a gente foi em bancos. E nós éramos, no início, 30, depois 40, depois 50. Terminamos 2019, mais de 1.000 mulheres. Sim, mas conta 2024. Não, 2024 a gente agora está com 5.000 mulheres. Mas o que eu estou dizendo, esses números, eles... Vocês que foram estruturando. A gente estruturou, não, mas assim... Nos 2 primeiros anos, a gente já tinha o apoio do mercado financeiro por uma sensação, por você ter... E por tu histórico. Né? Então, daí as instituições ficavam surpresas, que a gente levava as mulheres lá e elas faziam perguntas que, puxa vida, então no começo era as mulheres falando comigo, mas e se eu não entender nada? Eu falei, você me manda um WhatsApp e eu te conto, né? Ou então você pergunta, mas se eu não quiser perguntar, me manda um WhatsApp que eu pergunto. Então, eu fui conhecendo mais sobre essas mulheres e daí nas palestras seguintes, eu já sabia, eu via, por exemplo, todas começavam a olhar para o celular e falavam, tô perdendo minhas mulheres. Então, eu voltava, dava uma traduzida no tema. Essa é a coisa ruim do online, porque o online você não vê o que está acontecendo. Então, teve todo esse trabalho, mas eu sou muito grata a todas as instituições que sempre nos apoiaram. E depois, mas lógico, Maria Laura, mercado financeiro, ele é feito de números, lógico, não é instituição, como é que fala? As palavras beneficente. Beneficente, não é isso, eles até apoiam muitas causas, mas no nosso caso, a gente está aqui fazendo um trabalho. Mas você tem claro que teu trabalho tem um propósito e tem uma cota altíssima educacional. Sim. Por favor. Sim, isso claro. É muito importante, porque antes de pensar em se vai investir, vai ganhar, não vai, o objetivo da Maria Helena foi educar. Não, continua sendo. Sei. A gente tem outras atividades que eu falo assim, eu quero me envolver menos e menos, por quê? Porque eu sempre quero focar no Women Invest no sentido educacional. O que está acontecendo mais, a gente está se aproximando do Z,
né? Porque a gente tem essas preocupações parecidas. Mas, sim, a minha preocupação é educar esta mulher e educar o mercado financeiro, para ele saber falar com ela. Mas ela tem que ter vontade de aprender. Tá. Eu quero fazer uma pergunta, já estamos quase no tempo final. E para a que não sabe nada e quer aprender de finanças pessoais, onde fica esse nicho de mulheres, Maria Helena? As mulheres, independente do tanto que elas têm de dinheiro, elas têm essa preocupação de aprender sobre finanças pessoais. Esta não é a minha formação. Eu sei. Mas a gente tem parceiros. Isso. A gente tem parceiros no Women Invest que são especializados, desde do fundo, que é especializado em multimercado ou bancos. A gente tem um negócio que se chama Patronos, e são aquelas instituições que nos apoiam sempre ao longo do ano. A gente também tem uma pessoa especializada nisso. Então é só entrar no nosso site e ver lá quem tem, e pode entrar em contato com eles. Eu quero um fundo imobiliário e tem a empresa lá que pode oferecer isso. Por isso que a gente faz esse trabalho. Mas que fique claro, não é que oferece o negócio. Primeiro oferece instruí-la, prepará-la, educá-la. Todo o trabalho prévio. Depois a mulher tem a livre escolha. O nosso trabalho, ele é de educação e de curadoria. Então, desde a primeira palestra, eu falei, eu não tenho certeza se todo mundo que eu estou colocando na frente de vocês é 100% bacana, mas eu vou buscar muito para que isso seja verdade. Então, a nossa experiência de 40 anos de mercado financeiro, de já passar por muita coisa, ela é fundamental para os nossos parceiros. E eu acho que é por isso também que a Women Invest acaba sendo tão respeitada pelo mercado Totalmente financeiro. Porque a gente tem E não só no mercado financeiro, sino como também das mulheres investidoras. Sim, sim. Porque se de volta. Agora, voltando à conscientização, se a gente tivesse feito o primeiro congresso só com o tema de investimentos, a gente não teria tido o sucesso que a gente teve. A gente teve que levar especialistas em outros temas de interesse dessa mulher 45+, por isso que você foi convidada, por isso que a gente teve outras pessoas lá, para que a mulher, chegando lá, começasse a ouvir sobre o básico, aquilo que não é o óbvio que interessava para ela, e começasse a colocar o pezinho acolhida na água, dentro da roda. A água no mercado financeiro. E por isso que a gente vê esta evolução do primeiro para o segundo. O terceiro a gente está quase fechando a data. Ainda não está com a data pronta. Contar? Eu acho que vai ser dia 15 de outubro, mas eu não tenho certeza. Tá? Mas vai ser no Hotel Unique. Bueno, não posso falar do tema, mas foi espetacular. Foi muito bom. Então, é isso que a gente... Foi muito bom, muito bem localizado, as salas, o estacionamento. E sempre assim, né? O aprendizado é isso. Você aprende e fica diferente. Eu gosto de contar, vou contar só uma historinha aqui. Tem um filme, que não sei se você assistiu, ele é bem antigo, que é com a Meryl Streep. Como é que era o nome? Kramer versus Kramer? Isso. Kramer versus Kramer. Daí o que acontece? A hora que o menino, ela vai embora, eles acordam de manhã, e daí ele fala, tem que fazer café da manhã pra ele. E daí ele vai, né? Era o Dustin Hoffman, né? Sim. Ele vai, daí ele quebra o pão pra fazer a tal da rabanada, coloca dentro do liquidificador, porque ele fez o negócio de ovo, em vez de jogar em cima. E o menino ainda fala, mamãe não fazia assim, não, mas é isso. Então ele vai tentando se adaptar para cuidar do menino. Passa o filme todo, no final ela ganha, né? E ela vai buscar o menino na casa do pai. E naquele dia de manhã, muito bacana a cena da rotina deles. Eles já sabem fazer a rabanada, eles já sabem... Então, eles têm aquela coisa junto. Então, o tempo é isso. A gente aprende e tudo fica mais fácil. Mas esse pai se tomou o tempo, o trabalho. Testou uma rebanada, testou a segunda. Ele queria esse vínculo com daí esse filho. A gente pode falar um tempão sobre esse filme, concordo com você, mas ele também não teve opção. Porque se a gente está falando de um filme de 30 anos atrás, 35 anos atrás, ele não era um pai típico. Não, nada. Ele teve que sair correndo no meio de reunião, mas ele teve sim. Ele teve a coragem de enfrentar e falar... novo, eu lo quero... desconhecido. Exatamente. É um filme maravilhoso. Eu acho que a mulher também pode enfrentar qualquer tipo de desafio, assim como Meryl Streep no filme.
se coloca como uma mulher muito infeliz em seu matrimônio e para ela é uma super decisão sair. Lógico. Tá? A gente vai entendendo tudo Sim. e no final os dois têm o seu lado. Mas o que me chama, eu lembro sempre desse filme por conta disso. O quanto é complicado no começo e o tempo vai lá e te fala, você vai aprender. Então é a mesma coisa com o mercado financeiro, a mesma coisa com seus investimentos. A primeira conversa, gente do céu, estão falando grego, eu não sei o que está sendo falado. Daí, na medida que você vai entendendo tudo isso, faz sentido. A gente até tem uns cursos, não curso, mas a gente tem uns videozinhos de 10 minutos com aquilo que a gente aprendeu com as mulheres, que é o que elas precisam, as perguntas que elas trazem. Eu gostaria, antes de fechar, e por supuesto agradecer-te, e sempre que nos encontramos, Maria Helena, um prazer, porque eu acho que desde tu lugar y desde el mío lo que nos buscamos es concientizar y por otra cosa integrar. Integrar. É isso mesmo. Desde integrar la salud emocional, física, financiera, integrar al hombre y la mujer dentro del mercado de investimento, hacer que esta mujer también integre a su filia mujer, ¿sí? Dentro de lo que puede ser el planejamiento patrimonial. En todo momento lo que queremos es agregar a la roda. Exatamente. Y para agregar a la roda, lo más importante es que el conocimiento que você vaya incorporando seja de qualidade. Eu trago isto, você sabe que hoje hay mucha información, María Elena, en Google, en las redes. Entonces es muy importante también saber escolher a fonte en el lugar donde você se informa. Principalmente en un aspecto como el teu. Porque é uma coisa muito delicada, Marilena. Então você entra no Instagram e aí, fulano que está falando de planejamento ou de finanças pessoais. Gente, procurem. É muito sério. Eu tenho que contar aqui, eu não vou falar o nome, mas graças a Deus a Ambima está começando a olhar, a Ambima e CVM estão começando a olhar mais para os influenciadores e atribuindo responsabilidades. Mas tem um rapaz que fala no Instagram que ele tem 500 mil seguidores, 500 mil de seguidores. E ele falou coisas básicas, não só erradas por desconhecimento, mas de propósito para levar, não, então isso aqui, então você vem aqui e traz seu dinheiro para mim. Tem que tomar muito cuidado. Muito. E te voy a decir otra cosa más. El mundo virtual tiene una cosa de compulsividad. Você vio, entró, registró, ya tiene el celular, carga automáticamente, pone o cartón, paga. Calma, gente. Confirmen, vean, la información que está trayendo es real. A pessoa que dice que trabaja en tal lugar realmente tiene ese currículum, tiene ese histórico, tem credibilidade, alguém do meu entorno conhece, porque realmente é um tema assustador. Juro por Deus, Maria Helena, eu que trabalho e que estou nas redes, tem vezes que você vê informações que diz, mas não tienen medo que alguém descubra que o que está falando não é real. Tem que ter coragem, Maria Helena. Nesse caso, não é que não era real, era mentira. Era errado. Ele não estava Entonces, prometendo, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito. E por sobre todas as coisas, para estas mulheres, sem culpa, eu traigo a culpa porque é um tema muito recorrente aqui, e a culpa e a dificuldade de poner limites, Maria Helena. É uma característica feminina, tá? Además de la comparación, de la autoexigencia, mas en esos aspectos la parte financiera está directamente vinculada. Não existe independência sem autossuficiência financeira. Não existe. Não dá, não existe. Você vai ter que pedir. Você não tem dinheiro, você tem que pedir para alguém. Não tem, não existe. O Rafa, agora que está mais adulto, ele fala, meu Deus, tudo é dinheiro. E sim, tudo é dinheiro. Você quer viajar? Você quer dinheiro. Que você quer comprar um vinho? Não me acuerdo como se llama tudo. O economista que escribió, me parece que es Honda de sobrenombre. Él fala que el dinero es energía, es movimiento. Você tem que entender que senão a coisa fica paralisada. Não tem jeito, eu não Não tô isso falando. significa que você vai ser consumista. Estou falando de outra coisa que não tem nada a ver. Exatamente, mas Nada. O básico, você quer dormir quentinha, você precisa comprar um cobertor, você quer dormir fresquinha, você precisa ter um ar-condicionado ou um ventilador.
tudo. Você quer levar teu filho passear, tudo envolve dinheiro. Você quer dar um presente, enfim, não tem jeito. Agora, o mais gostoso, você quer viajar, curtir suas amigas e tudo. No, y el día de mañana, yo siempre doy este ejemplo y vamos a ir fechando ahí. ¿De qué sirve você haber sido físico-culturista, consigue subir la escada do avión, mas no tiene dinero para comprar pasaje? Pois é. Y quiere llevar a sus netos a Disney. Y hagamos al revés. Você fez un super patrimonio, mas você no se cuidó. Entonces, pode comprar a passagem em business, mas você não consegue subir a escada. Exatamente. Daí seus netos vão e você fica... Exactamente. Entonces, vamos a concientizar cada una desde seu mundo, desde seu canal, que las cosas van de mão dadas. Exatamente. Muito obrigada por estar aqui. Adorei o convite. Placer. Obrigadão. Y cualquier cosa que vocês quieran consultar sobre el mundo dos investimentos, la señora Mariela Navalio siempre está abierta. Siempre, Instagram, direct, email, WhatsApp, ¿ok? Y para todo lo que es maturidad y la parte emocional de esta mujer, vocês tienen o canal aberto Camino do Encontro, Maria Laura Davikian. Muito obrigada y hasta nuestro próximo encontro. Obrigada. Obrigada.